Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um programa Leandro Cardoso Convida. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um timaço de profissionais que trabalham no ramo de festas, cerimonialistas, isso mesmo. 3 cerimonialistas consagrados aqui no Rio de Janeiro. Carol Falcão, Vivian Vaz e Guilherme Nassar. Sejam bem-vindos. Obrigado por ter vindo. Pode sentar. Gui, obrigado. Tudo bem? Carol, obrigado por ter vindo. O microfone de vocês estão aí. A aguinha também para o nosso bate-papo. Gente, que bom ter vocês aqui. Sejam eu que agradeço pelo bem-vindos. convite. Muito obrigado. Estou muito feliz, porque eu adoro você, adoro a Seven, e eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de estar aqui Carol. Conhecendo colegas, né, tão profissionais de tão boa qualidade, que eu tenho certeza que, se foi convidado por você, são profissionais de altíssima qualidade, então é tão bom ter essa troca com colegas também. Estou muito feliz pelo convite, obrigada. Eu que agradeço. A Carol, cerimonialista, fez algumas festas aqui já e está com várias marcadas aqui. Gui também, né, Gui? Já está com festas aqui com a gente. Vivian, estou conhecendo agora, está chegando agora. Bebê. E eu fiz questão de convidar a Vivian porque eu quero saber qual a visão que o cerimonialista tem quando chega pela primeira vez na Seven. Então, assim, eu que fiz essa pontuação, né, quando eu estava roteirizando todo o programa, e eu fiz muita questão de convidar alguém que não conheça, né, para falar o que acha, como que é o mercado fora. Seja bem-vinda, espero que você... Ai, muito obrigada. Eu realmente estou honrada, né, com esse convite, com esse timaço aqui. E eu estou muito feliz, está matando a saudade de tudo isso, está revivendo esses momentos emocionantes. E, claro, pontuando isso que você falou sobre a Seven, eu quero agradecer o carinho, realmente, com que eu tenho sido recebida nesse lugar, desde que a gente realmente... toca ali a campainha, que a gente entra, o carinho é imenso. Então, parabéns por essa equipe maravilhosa. E é claro que, assim, nós, como cerimonialistas, a gente sempre está pesquisando, né, sobre as casas de festa, o que está acontecendo por aí, e a gente vê que a Seven é inovadora, né, pelas decorações incríveis, né, pelo buffet. Gente, a gente estava falando sobre isso até nos bastidores. A apresentação linda, né, do buffet. Isso traz um até impacto. com água na boca, que a gente lembrou da degustação, aí a gente já estava aqui falando do caldinho de cana. Nossa, do caldinho de cana com pastelzinho. Isso é incrível, porque isso ganha o convidado, isso ganha o cliente. Mas, mais do que isso, né, não é só ter uma boa decoração, né, uma boa apresentação na comida, mas o atendimento, né, e em si no dia do evento, né, porque o antes, às vezes, as pessoas, né, vendem muito bem, mas no dia do evento. E como é que comprova que a Seven realmente tem um bom atendimento? É o boca a boca, é a experiência que o cliente lá nas redes sociais compartilham com outros. Então, nós, como cerimonialistas, primeiro a gente vai fazer uma pesquisa. Além de olhar tudo isso, a gente quer ouvir de quem teve a experiência com a casa. E eu vi essa boa experiência, essa surpresa maravilhosa de pessoas que tiveram um evento incrível. Uma foto postada, e já vem logo a mãe comentando embaixo: foi maravilhoso o meu evento. Ou até mesmo os colegas então, que trabalham com a parabéns. casa também podem respaldar, que às vezes no nosso meio acontece muito disso, né? Às vezes você tem uma casa nova, qual o fotógrafo? Você já trabalhou com a casa X? Como é? Ah, o buffet, como é trabalhar com a casa X? Ah, tem um Leandro. Pô, como ele é? Olha, assim, assim, assado. Ah, pô, super recomendo. Ok, então... Eu cheguei na Seven, assim, por referência Aí, de tá uma vendo? outra colega profissional que falou: lá é maravilhoso. Pô, Ah, já isso vou é pra lá que eu vou. tranquila, né? Vou Importante. tranquila. E assim, gente, essas informações nos deixam, assim, enquanto casa, extremamente realizados, porque clientes, claro, têm uma experiência única, tal, por vezes, né? Um casamento de um filho único, ou 2, 3 na família, mas vocês não, vocês vivem festas, né, todos os finais de semana. Então, eu fico extremamente honrado, porque são opiniões de pessoas que sabem como funciona, né? E eu fiz questão de receber, porque uma das minhas missões, eu acredito, que é quebrar esse tabu de que casas de festas não pode receber um cerimonialista de fora, uma equipe. E o ano passado, a Carol esteve no nosso evento, Gui também foi convidado. Vivian, você não pôde estar aqui, mas a próxima estará. Aguardo E o o convite. evento
se chamou Seven de Portas Abertas, né? Que foi uma festa que eu promovi para cerimonialistas, para que eles pudessem conhecer a casa. Né? Não adianta nada você ter a referência. Eu acho que é muito positivo você ver ali, enquanto cerimonialista, os comentários, as referências nas redes sociais, mas e a experiência? Né? A gente pode viver, né? Vocês Literalmente, viveram. Foi bom, Carol? Você que esteve aqui. Carol, fala. Conta, Carol. Quero Assim, saber. gente, Estamos eu não curiosos. posso entrar muito em detalhes, porque eu bebi um pouquinho de espumante, assim, mas Era a foi regra ótimo. número 1. Hoje é dia de beber. de Tudo que não curtir. faz no evento, Tudo que a Exatamente, gente era não tudo faz. Era um Hoje dia que a gente podia fazer tudo que não podia fazer, que era sentar na mesa, comer, beber, dançar na pista até se acabar. E eu falei, gente, adorei, é meu dia. Isso é muito difícil, que nós vamos muito a festas como a trabalho. E parece que depois que você... a gente não é convidado para festa, geralmente. a gente até assim. estranha, na verdade, né? Nossa, e quando você vai como convidado, você começa assim... Eu não É como gosto. se Alguém tem que comportar, falar. né? Eu tenho medo de ir como Que convidado Eu de o também. pessoal festas. está trabalhando, que dá onde tem porta de saída? Agora não sei o quê. Tem que arrumar isso. Cara, relaxa. Eu fui de convidado no casamento de uma prima em São Paulo e eu pisei no espaço e eu vi assim, olha, se você vê qualquer coisa, você me conta, você me fala, ponto. Eu falei, gente, eu estou convidado hoje. Não estou trabalhando, né? Mas eu acho que a gente Mas tem um o nosso cérebro olhar automático, é né? A automático, gente já né? vai Você olhando não consegue, é tudo. mais Não forte adianta. que nós. Eu Não vou olhando adianta. tudo. Isso me dá um nervoso. Quando eu recebo um convite, eu falo assim, espero que eu tenha evento no dia, espero que eu tenha evento no dia. Porque aí eu tenho desculpa para dizer, não, eu não posso ir, que eu vou estar trabalhando. Porque eu tenho pavor de ir em evento, em festa, hoje em dia. Porque eu não quero falar para os donos nada que não foi legal. E se não foi? E se Não eu é? ver? Como Ai, que meu fica? Deus, O que você desespero. achou? Que Pior nossa que é opinião em acaba você sendo que vai crivo, pegar a né? opinião. Isso que eu ia falar. Acaba sendo crivo. Para você que eles vão perguntar. E isso aconteceu no próprio evento Seven de Portas Abertas. Foi uma repercussão tão legal, quando eu mandei os convites, né? Eu fiz questão de mandar os convites caligrafados, bonitinho, para todo mundo. E as pessoas, como assim? É uma festa? É uma festa. Para quem? Para cerimonialista. Ué, mas a casa de festa vai fazer um evento para cerimonialista? Sim, por que não? Mas você não é Legal. cerimonialista? Eu falei, sou, mas qual o problema? Não posso ter... Talvez justamente por isso que esse evento aconteceu, né? Que tem a visão de um cerimonialista interno dentro da casa, saber a importância que a gente tem, Exatamente. que abriu essa Importância do porta para cerimonial, gente. Porque muitas casas não têm essa visão. Não tem, né? E isso é uma questão que eu vejo e eu faço muita questão de mostrar para todo mundo, todo o mercado de festas, clientes, que a Seven ela está aberta para cerimonialistas, equipes boas, né? Eu acho que o filtro ele tem que vir do cliente, buscar referência do seu profissional e tal. Claro que quando chega aqui na casa de festas e fala, olha, já tem um cerimonialista, maravilha. Quem é o seu cerimonialista? É o Guilherme, é a Carol, é a Vivian. Eu conheço. Nossa, que bacana, sua festa vai ser incrível, está em boas mãos. E eu sinto que isso também acontece na posição inversa, né? Quando, é na Seven, tem o Leandro, mas o Leandro faz cerimonial e entende essa diferença. Não, ele faz, mas eu estou com a Carol, né, nessa festa, ele vai fazer só decoração. Na verdade, meu projeto é ficar só com decoração, né? E deixar os cerimonialistas trabalharem, Mas gente. o que acontece? Esse é o ponto que faz toda a diferença, é a chave. Porque muitas das casas, o responsável, ele não quer entender como funciona o cerimonial. Sim. Então, se ele não tem conhecimento do negócio, o que entregarem, vai indo de uma ré de si, não sei. E muitas das vezes acontece também do nosso lado, que as pessoas acham assim, cerimonialista só faz cerimonial, mas cerimonialista ele tem que ter se não entender totalmente, ele tem que ter uma noção de decoração, Sim, de moda, totalmente. de gastronomia, sabe? De outras infinidade de coisas, para ele saber, eu aprendi que para você quebrar uma regra, você tem que conhecer. Para você saber o que estão oferecendo para o seu cliente e saber o que também estão te oferecendo, para você não levar gato por lebre por aí. Então, tem que ter uma noção. A gente tem essa situação da gente ter que saber de tudo. Eu Sim. já fui acompanhar um cliente numa reunião de decoração, onde o decorador da casa de festas em si não tinha a quantidade de peças suficientes para compor a decoração dela com um tom metalizado, e ele virou para a noiva, na minha frente, e falou para a noiva, não tem problema da gente mesclar peças douradas e prateadas na sua, na sua decoração, que não vai fazer diferença. Nessa hora, meu olho fez assim, né? E eu falei, peraí,
Se a cliente está sozinha nesse momento, ela tinha ido na dele. E aí, quando eu falei, olha só, você até pode mesclar, mas você não vai colocar na mesa do bolo dourado com prata, vai jogar, você vai mesclar em ambientes separados, porque eu preciso que fique harmônico. Sim. E aí, quando eu comecei a falar, ele viu que eu entendia de decoração, ele ficou com raiva de mim. Falei, gente, mas eu preciso entender, porque Sim. eu preciso orientar meu cliente. Isso aí, aconteceu já comigo em reuniões, né? Eu acho que a postura de ambos os profissionais são extremamente importantes. Eu já me incomodei muito numa reunião de decoração da qual eu passei um valor e a cerimonialista na frente ali, mas esse daí eu consigo trazer de fora por mais barato. E aí primeira vez, ok, primeiro produto. Aí falou de palco. Eu quero um palco. Olha, a empresa que eu trabalho de palco é uma empresa da qual eu já tenho uma afinidade. É muito importante a decoração ter os técnicos do seu lado, né? Técnico que eu falo para quem não entende aí de decoração, técnico de luz, técnico de som para montar um palco, equipe de staff, montadores, carregadores, é um universo de pessoas que fazem parte de uma montagem. E isso faz com que as decorações sejam muito positivas em relação ao meu tipo de trabalho. E eu fiquei incomodado com o primeiro relato, né? A primeira pontuação que foi, mas eu conheço uma empresa mais barata, mas a empresa mais barata não faz do jeito que eu preciso. Aí eu falei sobre taças. Você precisa de uma mais taça. Barato que é o perigo. Problema. E aí eu falei sobre taça. Mas não precisa de taça na festa, não vai servir. Aí você começa assim, olha, é uma invasão. Né? Eu acho que aí que está o... Uma invasão sem conhecimento, sem né? conhecimento. Porque se ela tivesse o mínimo de conhecimento, ela saberia dizer, não é necessário na questão da alimentação, do A e B, mas é necessário na estética, na visual da fotografia. sua foto, do seu evento, da visão geral, né? Da festa. Na finalização da sua decoração. Então, seu convidado vai ter essa imagem de uma mesa mais preenchida. Ou seja, se a pessoa tivesse o conhecimento, ela não estaria dando um pitaco desse. Então, não foi só dar um pitaco, foi dar um pitaco sem saber do que estava falando. Né? E acaba que a gente, na maior delicadeza ali na frente do cliente, a gente tenta ser uma pessoa agradável nessa situação, mas você fica extremamente irritado com a postura do cerimonial que invade o campo da decoração de uma forma até um pouco deselegante, porque acaba desrespeitando, né, e é por isso as que às vezes regras. acaba tendo essa barreira Exatamente. do porquê que realmente algumas casas de festa não aceitam cerimonialista de fora. E é por isso que a gente acaba entrando nesse assunto. Tem muita casa que faz né? um filtro, né? Eu acho legal, eu entendo a visão da casa, de que se o cerimonial fazer o trabalho mal feito, vai respingar na casa, né? Então, tem muita casa que faz um filtro. Chama para conversar antes, vai pesquisar quem é você. Legal, eu acho que eles têm mesmo que ter essa atitude. Agora, esse bloqueio total, Sim. olha, eu tive uma experiência ruim, e aí fecha as portas total, eu não acho legal. Porque você tira por uma experiência, você nivela uma classe inteira que tem diferenças em si mesma, né? Eu não trabalho como você, não trabalho como... Cada um trabalha de uma maneira e nem por isso um trabalha melhor do que o outro. Né? A gente em si já tem uma diferença e aí vai nivelar... Como é que vai nivelar todos os cerimonialistas por um que fez errado? Né? O cerimonial ele também tem que ter a noção de que ele é uma visita na casa de festas. Tá? Nunca trabalhei na casa X. Liga, oi, eu sou o Guilherme, eu tenho um casamento na data tal. Posso ir conversar? Conhecer? Com quem eu estou falando? Fazer uma visita técnica, de tal. Vou ir para a gente trocar uma ideia. Você vai lá, conversa. Como vocês funcionam? Como você prefere que seja? Porque tem como as que eu vou te normas da ajudar casa. mais Primeira também? vez, Porque né? é Pode trabalhar somar. junto, Como que a gente né? vai somar? A primeira vez que trabalha na casa, Tem que você conhecer não tudo. vai deixar tudo na mão da casa, você não conhece. Agora você vai mandar um assistente vir mais cedo, acompanhar a montagem da decoração. Sim. Depois de um tempo, eu sei que um cliente da Seven eu consigo diminuir o preço do valor final da minha assessoria para ele, porque eu não preciso colocar uma assistente o dia inteiro na Seven. Porque eu sei que o Leandro vai fazer a decoração exatamente como a gente acordou. Então, às vezes, as pessoas falam assim, porque desconto para a Seven. Não é exatamente um desconto, efetivamente, para a Seven. É porque a Seven me oferece tantas facilidades na minha maneira de trabalhar que eu consigo transformar isso em uma facilidade financeira para o meu cliente. É que a explicação, às vezes, por que para parceiros o valor é diferenciado. Sim, né? sim. Que, às vezes, a gente tem umas questão. indicações lá e o pessoal fala, eu vim indicada da casa tal. Eu falo, que ótimo, né? Você vem indicada da casa. Perfeito, ó.
para vocês, a gente tem algo diferenciado por conta disso, por conta da Exato. parceria, porque a gente sabe que naquele dia do evento, um vai ajudar o outro, de Com fato. certeza. Pelo É trabalho realmente que é uma poupado. soma. É o objetivo, de fato, é o cliente satisfeito. A gente sabe que vai ter essa equipe, essa união. Então, é por isso que acaba Você tem tendo. uma, né? uma tranquilidade, numa confiança do evento, que, por exemplo, eu tenho um evento ano que vem aqui na Seven, que eu não vou estar aqui, que eu tenho 2 eventos no dia. Mas eu vou colocar a minha equipe para fazer, e eu sei que eu posso tranquilamente, na hora que eu fui escolher em qual dos 2 eu ia, eu falei, eu posso tranquilamente não ir para o evento da Seven Sabe e da ter a responsabilidade, certeza que o né, da evento equipe. vai estar Transcorrer bem. Da perfeito. casa de festa. Isso Porque, pra gente né, eu vou correr ali no Leandro, se eu precisar de qualquer coisa, a minha equipe vai correr no Leandro e vai ter apoio, vai ter suporte. Né? E na hora que eu olhei as 2 casas, eu falei, não, a Seven fica e eu vou para outra. Né? Não é porque Dá mais aí trabalho. a noiva pensa assim, tá preferindo o outro casamento. Não, eu estou indo para onde tem problema, eu estou te deixando onde tem coisa boa. Né? Você já sabe que o voo vai ser tranquilo. Em relação a essa questão do cerimonial ser visita, eu passei uma situação muito tensa ano passado em São Paulo, que eu fiz um casamento em São Paulo, estava tudo certo, com o assistente de lá e tal, beleza. E, desde então, volta e meia, eu estava mantendo um contato com o espaço da festa. Beleza, foi numa época de frio mesmo, só que São Paulo frio é frio real. Foi lá em Mogi das Cruzes, Sim, numa sim. chácara lá dentro de Mogi, tinha um lago, virou um cenário de filme de terror, porque baixou uma névoa, um frio daqueles. Enfim, falei com a menina tal da casa de festa, tudo certo, tal, beleza. No dia, as minhas 2 assistentes lá ficaram doentes, por conta do frio, que foi um frio assim, astronômico. E eu liguei para o dia na casa, de manhã, disse, olha, preciso muito que vocês me socorram, porque eu estou com 2 assistentes doentes, que garganta e rinite e tal. Olha, você pode ficar tranquilo que a gente resolve isso aqui. Eu consegui, a casa me indicou uma menina para trabalhar para mim no dia, para me ajudar, me assessorar, e a casa me deu umas 3 meninas da própria casa para poder me ajudar. Isso Ou é seja, legal. eu fiquei super tranquilo. Mas por quê? Eu me relacionei antes com a casa. Isso é maravilhoso. E ela né? falou, e quando eu cheguei, olha, como o meu roteiro é esse, como vocês trabalham? Aí mudamos algumas coisas, que em São Paulo é diferente, questão de bolo, buquê, né, e a abertura de pista é diferente do Rio, e adaptamos ali na hora, e no final ela falou assim, olha, você foi o único cerimonialista de fora que teve essa postura. Porque as pessoas, às vezes, vêm para cá, mandam um e-mail, o roteiro por e-mail, e fica o dito pelo não dito, e está tudo bem, e é assim que funciona. É assim. Não. E eu acho É uma muito questão de importante educação isso, também. sim, porque quando eu recebo um cerimonialista para uma visita técnica, algo assim, eu troco com eles informações da qual eu tenho mais experiência por estar na casa, né? Olha, fica melhor fazer o cortejo saindo daqui, fica melhor fazer isso, fazer aquilo. Quando tem esse relacionamento, o resultado final para os noivos ou para debutante, ele é perfeito. Eu quero Quem está que ganhando é o venha cliente. tenha uma festa legal, incrível, e que o cerimonial que seja de fora nessa situação, ele possa somar com a casa. O resultado final sempre é uma festa perfeita, tem que ser, Sim. né? E quando A isso não proposta é acontece, porque já tive situações da qual chegaram algumas equipes perguntando se tem camarim para a equipe, e aí eu brinco, gente, eu que sou cerimonial da casa, me troco ali rapidinho, camarim é para noiva, para os noivos, a gente que está trabalhando não precisa desse estrelato assim, né? Até porque você Isso não tem que pra sair casa perguntando, incomoda. Né? Você tem que ter vindo antes, perguntado antes. No dia do evento, a gente não tem surpresa. A gente tem que Exatamente. chegar para fazer o trabalho. Mas eu acho que é muito válido, realmente, essa postura, principalmente quando é a primeira vez, né, que a pessoa vai trabalhar lá, né? A Carol já apontou aqui, né, que já conhece a Seven e tudo mais, então ela já sabe aonde ela pode chegar, o que pode fazer, isso é bem bacana. Mas, principalmente, quando é a primeira vez, né, como o Guilherme compartilhou aqui, eu também tive uma experiência parecida. Foi 15 anos, o lugar era até bem grande, o evento para muitas pessoas. E a casa falou, não, mas você falou para minha cliente, mas você já tem o cerimonial incluso. Não há essa necessidade de você trazer o cerimonial de fora. E eram 15 anos, né? Que a gente até estava brincando das preferências. Casamento a 15 anos. Eu amo noivas, amo casamento, mas eu gosto de um 15 anos. Que me permite voar, né? Mas eu amo, mas
por conta da liberdade que me dá um pouco. Mas e aí o salão falou, né, para a minha cliente, mas você já tem, então não há necessidade, né? Mas 15 anos tem um pouco disso, né? A debutante, mas a Vivi é minha queridinha, eu quero ela, fez das minhas amigas, eu quero que ela também faça o meu. E aí, mas a casa realmente falou, não, tudo bem, você pode trazer de fora, mas eu acho que é o que a gente está compartilhando aqui. Eu acho que é a nossa posição, a nossa postura. E eu falei para ela, né, eu falei para a minha cliente, fica tranquila, eu vou me somar a essa equipe do cerimonial. Até porque eu nunca trabalhei lá. Então, assim, eu quero marcar até uma reunião antes, troquei figurinhas, troquei telefone, a gente foi lá, fez a visita técnica, a gente fez a reunião lá. Então, só tivemos a somar, né? Então, assim, eu falei para ela, não precisa abrir mão do cerimonial da casa, vamos nos unir. E aí, no dia, fui, mas levei a minha equipe, é claro que não fui sozinha, levei a minha equipe comigo, todo mundo, mas no dia também levei, tive a ajuda dessa equipe da casa, porque, gente, às vezes um apagar das luzes, às vezes uma entrada, uma saída, né? Então, assim, acaba que sendo mais rápido. Na casa tem essa dinâmica da casa muito maior para passar para a gente, e a gente tem a visão do cliente, né? Enquanto eles têm a visão da casa, a gente que acompanhou o cliente tem a visão do cliente. Exato. E se a gente somar essas duas coisas, fica perfeito. E é tão simples, e é como a gente está falando, é a maneira como a gente faz isso, né? É o jeito a que união, conduz, né? exato. Quem realmente, eu sempre falo isso, gente, o foco é o cliente, a satisfação do cliente. Total. Então, ali, a gente só uniu forças e foi um evento incrível. No final, também tive essa experiência deles compartilharem, olha, foi ótimo trabalhar com você, né? Assim, você soube chegar, você soube falar conosco, nos unimos. O evento foi maravilhoso e a casa ganhou com isso, e o cliente também. Carol, casamento ou 15 anos? A gente falar isso em público dá até um nervosinho, Dá né? um nervoso, mas sempre tem uma preferência. É muito nítido que a minha preferência é por casamento, né? Ah. É muito, muito, muito nítido que de 100 eventos a gente fez 15 anos, né? Então, eu tenho mais de 300 eventos e 5 debutantes na minha história, vamos assim dizer, né? Então, o restante é tudo casamento. É uma preferência que não dá. Gui? Então, eu acho que vai equilibrar, porque eu gosto muito dos dois. Eu amo os dois. Dos dois. Eu aprendi. Todo o processo, assim, eu consigo ser o tio, né? Eu, com 20 anos, eu sou o tio lá da gurizada e consigo ser o cerimonialista sério e tal com as noivas. Eu consigo passear assim, ó, tranquilamente. Falo transitar de de um ponto a outro. Entendo a questão de uma gostar mais da Ariana Grande ou não da Demi Lovato. Que é um Sei caso nem quem depois. é, gente. Olha, isso acontece. Aí eu também. Do Harry Styles e tal. One Direction. E vou pro Frank Sinatra para valsa tranquilamente. Amarradão. Vivian? Então, também amo os dois, mas a minha preferência é 15 anos. Equilibrou. Equilibrou. Eu tenho até uma parceira que trabalha comigo, que é a Thaís, e a preferência dela é casamento, né? Então, acaba que a gente vai somando isso. Mas eu gosto do 15 anos porque ele me deixa realmente, viajar, criar. Eu acho que eu gosto um pouco disso. É bem legal. Eu, na verdade, quando eu comecei a fazer cerimonial, eu tinha pavor de 15 anos, porque eu tinha muito medo da logística que exige, né? O casamento você tem é mais tradicional, é algo roteiro mais fechado, é mais né? roteirizado. O 15 anos ele estava ganhando, quando eu comecei há 10 anos atrás, ele estava ganhando aquela proporção nova, né? Ficou um tempo sem fazer muitas festas, não era Disney, né? Acho que ficaram alguns Todo mundo anos queria viajar. Disney. Elas descobriram, graças a quando Deus, acabou as matinês, que pode voltaram para os 15 Disney anos. com 16. E eu brinco Podia com elas voltar que as 16 matinées. nos Estados Unidos são maiores de idade, então deixa para ir com 16. E fazer as festas. Então, eu ficava meio travado porque era um universo muito diferente. Os casamentos eram mais. E hoje eu aprendi assim, amo os casamentos, estou no mesmo nível ali em relação ao amor do Gui, porque a gente acaba que cria mais, né, com as meninas de 15 anos. Eu acho que Todo o processo de criação, acho que fica muito gostoso. Né? fica. Tanto o processo de criação do casamento, do 15 anos, que você pega o sonho assim, da mente do cliente, aí você resbolsa mais ou menos num papel e você vê aquilo tudo crescendo, tanto para 15 anos quanto para o casamento. É muito bom. E acaba sendo perigoso para os dois, porque essa questão de liberdade para criar, tem 15 anos que vira um negócio assim
abundante. É uma questão de Casamento identidade também. mesmo, até da forma com que você vai lidar com aquele cliente. Eu tenho essa preferência por casamento e cuidei de me especializar cada vez mais em atender noivas e a lidar com noivas em todas as situações, porque isso torna o meu relacionamento com elas mais fácil. Então, não é que a gente não faça festa de 15 anos, mas é que a conversa entre uma noiva e a nossa equipe, ela é muito mais alinhada do que com uma debutante, a nossa equipe. Então, mais é uma orgânico, identidade. A procura pelas noivas acaba sendo tão grande que você não acaba não tendo espaço para encaixar as debutantes, porque as noivas têm uma procura muito maior por esse cuidado, por essa forma de lidar com elas. Acho que o 15 anos também, ele exige muito da gente. Muito. Né? Até porque eles têm muito mais problemas a se resolver no dia do evento. Né? Acho que no dia do evento, como a gente estava falando do roteiro, né? O casamento acaba sendo mais tranquilo, pessoas adultas. Tal. Agora, quando a gente entra no 15 anos, a gente tem muitos assuntos, se a gente for começar a pontuar aqui, que nós temos que ter cuidado. Bebida, por exemplo. Exatamente. Bebida em 15 anos é um dos principais problemas Tenso. que a gente enfrenta, né, na hora. O mais perigoso e o mais sério, assim. Isso é muito importante, E, né? às vezes, parte dos próprios pais. Eu já tive o caso de uma debutante que eu falei com a mãe, olha, sua filha está bebendo. E ela falou, deixa. Gente, eu não posso deixar. A casa de festas não pode Não deixar. pode. É ilegal dar bebida para um menor de idade. Eu não posso dar bebida para sua filha. Então, assim, se a própria mãe está dando aval para que a galera encher a cara, quem sou eu para dizer alguma coisa? Fica muito complicado. Isso muito aí a mesmo. gente cuida muito aqui na Seven, explica tudo direitinho. Mas, assim, me conta um momento marcante no casamento e no 15 anos para cada um de vocês. Bem, acho que assim, o mais marcante em toda a minha história foi o primeiro casamento homoafetivo que eu fiz. As noivas iam entrar juntas, só que elas iam se encontrar antes de começar o tapete de caminhada para o altar. Então, uma vinha da esquerda, outra vinha da direita e se encontravam no meio para seguir adiante. E a distância de um lugar era maior que a outra, então eu precisei cronometrar segundos para liberar a entrada de cada uma. E quando elas deram de cara, no momento certinho, uma de frente com a outra, eu não posso, mas eu estava chorando nessa hora, né, meu olho escorrendo lágrimas e eu falando no rádio, solta, libera, vai, ajeita o véu, ajeita isso. E, ao mesmo tempo, as lágrimas escorrendo, porque bateu exatamente do jeito que elas queriam. Você conseguia ver, captar a emoção delas dando de cara uma com a outra pela primeira vez, vestidas de noiva, e você ter que ter cronometrado aquilo ali com todo cuidado, porque eram umas distâncias muito diferentes. A gente precisou fazer uma logística de uma chegar antes da outra, colocar para dentro, fazer a abertura do portão na hora certa, senão ia ver antes da hora. Então, quando deu certo, que elas se encontraram, foi, assim, de fato, o momento mais marcante da minha carreira A com casamento. filmagem, os fotógrafos são uma delírio, né, quando isso acontece. E você, Gui? Para mim foi casamento. O casamento da minha prima, de uma prima que ela é muito especial para mim, Lígia. E vou chorar. Porque eu a tenho como irmã, sabe? E ela confiou esse sonho que eu cuidasse de tudo. E foi uma experiência linda, muito bonita para mim, cuidar de tudo, 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 ter total acesso a ela, no momento que ela estava se arrumando, eu vi ela se arrumando, ajudei ela a se arrumar e colocar a lapela no meu tio. Aquele momento ali foi muito emocionante para mim, assim, que foi, parece que é um ciclo assim bonito de família que você participa, e eu fui testemunha daquilo ali. Ai, que incrível. E 15 anos foi 15 anos de uma menina assim, que tinha poucos recursos, e eu consegui fazer uma comotion, mobilizar uma galera para poder ajudar. E ela não tinha, até então seria um bolinho, um salgadinho e refrigerante. E virou uma festa assim, muito bonita, muito, muito emocionante. Vivian. O meu do casamento foi até parecido com o do Guilherme. Foi um casamento secreto, a gente chamou de casamento secreto. A noiva não sabia que ia casar, mas sempre foi o sonho dela casar-se. E o noivo foi o nosso cúmplice. E aí foi até a ideia de uma amiga nossa, maquiadora, e ela começou a entrar em contato com alguns fornecedores e nós abraçamos a causa e fizemos esse sonho acontecer. E aí foi engraçado que ela achou que estaria participando de um editorial, né, de maquiagem, um desfile, né? E, gente, quando eu acho que ela não entendeu muito bem. Ela saiu do carro, tal. Quando ela começou a entrar assim
tapete vermelho, ela não tinha entendido ainda. De repente, quando ela começa a olhar para o lado, olhar para o outro, que ela viu que aquelas pessoas eram convidados dela, que eram familiares dela, aí ela começou a chorar, e aí foi algo realmente... Aí a equipe chora, aí o cerimonial chora. Todo mundo chora, realmente Eu, foi... em algumas situações aqui também, Foi bem emocionante. eu fico emocionado, porque não tem como, né? O relacionamento que criamos com famílias é muito, muito forte. É um laço É um laço muito gostoso, né? Em relação a casal que viajam e voltam da lua de mel, traz um presente. Nossa. A mãe que manda um esse bolo momento é pra muito bom. gente de tarde. Casais tragam um presente. A gente, nessa profissão, a gente vai do 8 ao 80. Porque Exatamente. A gente tem, os momentos que a gente nunca esquece, porque são marcantes, mas quando a gente tem aqueles pepinos que a gente não esquece, Precisa como nunca resolver. mais daquele evento que a gente precisa resolver, Sim. aquele ali que é para ficar para a história também. Fica na história de um lado e na história do outro também, né? E só para completar, de 15 anos, e na verdade foi uma emoção, mas foi até a partir de uma tristeza, na verdade. O irmão, que era o sonho da debutante, ter esses 15 anos, mas era sonho do irmão também. Ele morava fora, e ele que financiou todo o evento. E aí ele veio, uma semana antes, ele veio para organizar os detalhes finais, ele seria até o príncipe dela. E aí, infelizmente, eu fiz a reunião com ele de manhã, quando foi à noite, ele sofreu um assalto e acabou morrendo. Ai, né? que triste. Foi muito Nossa, que triste. triste, mas assim, a família toma uma força tão grande. E eu estou falando isso porque é um momento que a gente está vivendo também. Né, de alguns sonhos, às vezes algumas meninas achando que esse sonho possa ser interrompido por conta de toda essa pandemia, essa calamidade que anda acontecendo. Então, algumas acham que, de repente, esse sonho vai ser interrompido. Mas eu fiquei muito feliz porque elas tomaram uma força tão grande, elas entenderam todo o esforço que ele fez para que aquele evento acontecesse. E a gente sabe que 15 anos é um sonho. Sim, né? totalmente. E aí elas não desistiram daquele sonho. Não desistiram do sonho. E aí, poucos dias depois, nós fizemos o evento. E, gente, na hora do cerimonial, na hora de ler o texto, a cerimonialista aqui não aguentou, né? Não dá, tem momentos Não que... aguentou. E aí veio a minha parceira, ela veio, terminou de ler o texto, e foi marcante, emocionante, porque realmente ela honrou o sonho do irmão. E foi lindo, né? E eu queria até abrir sobre isso. Acho que a gente pode abrir sobre isso, porque é um momento que nós estamos vivendo, para que ninguém desista do sonho, né? Que quando for Exatamente. comemorar, vai ser ainda mais incrível. Comemorar a vida. Celebrar a vida, como nós falamos anteriormente. Deixa de ser uma festa, mas para virar a festa da vida. Exato. O que que vai ser, o que vai significar um abraço, né? A Pós-pandemia, gente está né? vendo isso agora, como a gente está sentindo Totalmente. falta desse abraço, desse Como calor vai ser mais humano. A gente vive para importante. fazer festa. Como vai ser mais importante a gente fazer uma festa onde a pessoa sabe o valor do abraço que ela está te dando, né? Sim. Vai fazer toda a diferença. Até mais do que um presente. Né? Porque muitos adolescentes ficam, vou ganhar um presente, lista de presente, não. O abraço hoje é mais importante do que a qualquer... família, a união, bem isso material. tudo faz diferença. Mas vamos virar a página aí, porque é emocionante, mas é uma questão muito... Eu já passei por situação semelhante, nosso envolvimento acaba sendo extremamente grande, né? Mas aí a gente também fica marcado por solucionar os pepinos, que a Carol estava falando aí, que tem. Ou se tem. Carol, qual um pepino assim, que você precisou rebolar ali para resolver? Gente, no Master, deixa eu pensar assim, o que foi pior, Pior. o pior de todos, foi chegar num lugar e o evento não tá lá, né? Como assim, né? Não existia. A casa de festas não existia, o lugar não existia. Ela tinha contratado, mas a casa faliu, fechou as portas, não avisou, né? E a gente chegou, não tinha festa, né? Não tinha nada pronto, não tinha nada que Terrível. podia acontecer. Foi o pior dos piores pesadelos. E assim, a gente chega bem mais cedo do que a gente chega no horário da equipe de decoração. E quando a gente chegou e viu que não teria o casamento, não teria festa, a gente mobilizou os fornecedores, mobilizamos uma casa que estivesse disponível, uma casa parceira minha, que simplesmente topou fazer agora, né? o evento ali na hora. Ela só foi saber que ela não Que ia casar máximo, naquele legal. lugar
quando aconteceu. Isso é Aconteceu, legal. ela falou, olha, a gente está indo para outro lugar, porque aconteceu isso, isso e isso, e a gente precisa fazer seu casamento em outro lugar, mas já está tudo pronto. Ela só soube que ela não ia casar lá quando estava tudo pronto Que bom, no né? outro lugar. E, assim, acho que foi de todos, esse daí foi para eu nunca mais esquecer. A porta do lugar Eu já fechada, tive a gente não briga conseguia. de mães. Em Fala, cerimônia. Leandro, a gente quer não ouvir. pode Fala aí pra entrar, gente. não quero entrar perto dela, e você fica assim, né? Calma, gente. Não quero sair. Se ela sentar aqui, eu quero sentar do outro lado. Isso, As mesas casamento? das famílias, mesas de famílias. Quero que bota uma lá na rua e outra aqui dentro. Aí você na reunião fica assim. Quem fica na rua? Quem fica na rua, né? Mas um ano já preparando um casamento, não dá para se entender. No Só um dia da pouquinho, festa, né? facilita. Teve algum, Gui, que você lembra aí? Teve 15 anos que eu peguei um cerimonial do dia, por 15 anos, e eu cheguei, né, umas 2 horas antes, e simplesmente a decoração estava assim, vai ter uma festa aqui. Né? A impressão que tinha era essa. Era uma festa do Aladim, e tinham camelos, negócios no canto, e só 2 pessoas da decoração tentando montar a festa, e a hora se aproximando, se aproximando, se aproximando. Teve uma hora que eu falei com o pessoal, gente, vamos embora, vamos botar a mão na massa e vamos montar isso Vamos aqui. fazer, vamos. Porque realmente o decorador deixou as coisas por lá e deixou e E é sumiu. uma situação constrangedora, Ah, né? E a mãe da debutante, ela não era no Rio, a festa foi no Rio, mas elas não eram no Rio. Chegaram assim, arrumadas e tal, nervosa, porque soube que estava naquele pé. E foi uma situação tensa, isso mas que é graças a bom. Deus o cerimonial todo se juntou lá e montaram. Ouvir o cerimonialista quando ele indica os Sim. fornecedores deles, né, gente? Para não Exato. ter Enfim. esse tipo de problema. É por isso que quando a gente indica, a gente sabe do que a gente está Sabe o que tá falando, né? fazendo. As Poxa pessoas vida. Eu sempre deixo bem claro. Muita noiva fala assim, mas por que de indicação? Não é indicação porque está ganhando, infelizmente, com o tal do BV, né? Não é por isso. É porque a gente está vendo, pelo menos os bons profissionais, não é Sim, por isso. sim. É porque a gente está vendo o mercado de eventos toda hora. A gente tirava um tempinho atrás, pré-coronavírus. Quantas vezes a gente já viu RJ, TV, noiva lesada por decorador, Nossa. noiva lesada por florista. Muito. Noiva Formatura lesada. que não aconteceu. É só por isso. Festa que é por isso, gente, a gente está indicando que a gente não quer passar por isso com vocês, porque não são só os clientes que E o passam. bom fornecedor é a gente. nem precisa ser grifado, ele tem que entregar o produto com excelência. Com certeza, Só. isso é muito importante. Independente do nome dele. Tem que Vai, entregar com excelência. ali, Vou ali, contar, ali, vou ó, olha o contar. problema ali, ó. Não, esse meu problema nem foi tão assim, igual o de vocês, não. Absurdo, graças a Deus. Não passei por isso aí, não. Nem quero passar. O meu problema foi a noiva, um fato, um making off, noiva se arrumando, né, tal, inventou de se arrumar com as madrinhas, né? Chamou algumas madrinhas e foi se arrumar. Ok. E eu acho que uma delas já estava ali, finalmente já maquiada, já tinha feito fotos, making off, tal. Uma madrinha acho que inventou, está muito amarrotado o seu véu. Seu véu está muito Eita. amarrotado. Eita. Ok? Vou passar seu véu. Só que com aquela do vaporzinho mesmo. Passando, de repente, acho que chegou perto demais o véu, né? Bem Sensível, delicado, né? sensível. De repente faz aquele buraco no véu. De repente, Vivian, me socorre aí, por favor. Meu véu fez um buraco e me manda foto chorando, desesperada. O que eu vou fazer? É meu sonho, quero entrar com esse véu, tal. O que eu faço? E aí a gente tem que dar um jeito, né? Aí a gente começa a ligar para fornecedores, tal. Só que era até um domingo, tudo muito complicado. Mas eu lembrei que isso era no domingo, na sexta-feira tinha uma noiva que tinha casado com um véu parecido com o que a noiva iria entrar. Até por isso que é bom você conhecer um pouco do como a noiva vai estar, né, tudo mais, para que você possa socorrer num momento como esse. E aí eu liguei imediatamente para essa noiva, eu sabia que ela ia para a lua de mel só na segunda-feira, liguei imediatamente para ela, por favor, até Isabela, o nome dela. Isabela, você me socorre. Nós temos uma amiga, uma noiva, que noiva entende noiva, que precisa da sua ajuda, do seu socorro. Você pode emprestar o seu véu para ela? Por favor. E foi eu e Thaís, fomos lá, minha assistente, fomos lá atrás dela, pegamos o véu, fomos levando no making off. Nossa, a noiva se derramou. Mas problema resolvido, ninguém soube, história para contar. Estamos aqui hoje contando. Tá vendo, Cerimonialista gente? para resolver. Quantas coisas estão envolvidas, né, nos bastidores aí de decoração, de cerimonial, de eventos. E isso, ó, é só a pontinha, né, do iceberg aí, porque vocês não têm noção de
é necessário se dedicar, se profissionalizar para entregar para vocês um evento incrível, um evento de qualidade perfeito. Mas, com tudo isso, tem os excessos, né? Tudo tem excesso. Eu vejo que os excessos acontecem muitas das vezes vinda de mães para 15 anos, ou de casais para os casamentos, ou das mães, dos noivos. E, assim, Gui, o que você acha em relação a excesso nos 15 anos, já que você tem um relacionamento muito forte aí? O que você acha que não rola? Dede, o que você fala em questão de tendência ou de Tudo, comportamento? excesso de momento, de muitas fotos, de muitas homenagens, de muitas coreografias, muitas Sim, danças, e tudo. E tudo acaba isso que junto. não se curte a festa, Não. né? Você vive o protocolo. Porque hoje está muito em voga a questão das danças, coreografias. Então, tem esse momento, tem as homenagens, aí a debutante, ela quer homenagear, as melhores amigas querem fazer homenagem para ela, aí tem não sei quem, e tudo vai ficando muito extenso, porque são 5 horinhas de festa só, né, algumas casas 4, 6, e ela perde a festa. Exatamente. Quer fazer uma dança? Faz uma dancinha e passa uma homenagem também bem enxuta e vão curtir a festa. Senão vai ficar, o convidado vai ficar o tempo Eu todo indico sentado. também dessa forma. O Eu convidado acho fica que sentado, vendo abriu a tudo. pista, fez um cerimonial rápido, ou emocionante, bonito, E ainda vai bem que não curtir. está mais na moda aqueles slides. Ah, nasceu no dia tal, bebezinho. Não, Graças isso acabou. a Deus, né? Porque 6 se- minutos, Ó, 10 isso que eu minutos. falo. Eu, Dá como mais, gosto cara. muito de 15 anos, né? Se deixar, eu Ó, vou lá falar vem bastante de 15 ela. anos. Segura ela aí. Mas hoje em dia, pelo menos, né, as meninas que eu tenho feito, né, a maioria realmente não tem gostado de fazer mais tantos cerimoniais longos. Elas querem realmente o mais breve possível, né? Então, elas querem só, muitas das vezes, elas nem querem cerimonial, mas é o sonho da mãe também, é o sonho dos pais. O problema maior nesse ponto dos excessos acho que às vezes é esse ponto. Porque às vezes a mãe quer se realizar nos 15 Sim, anos da sim. filha, às vezes não teve, né, os 15 anos, e aí quer fazer tudo que não teve, que era antigo, lá Mas não usa antigamente, mais. que não usa mais. A debutante, às vezes, não quer, mas sabe o que acontece? As coleguinhas do colégio querem fazer uma homenagem. Então, ela fala com a tia, com a mãe, e a mãe, para não dizer não, topa essa surpresa. Só que são só 2 amigas, tia. Aí, na hora, parece que todo mundo... e fica todo Eu mundo leio o no texto microfone. antes. Primeiro eu vejo, tem que mandar Não, para mim. Sim, mas Vamos acontece. Eu ver. já Na falo hora, o que assim, que ó, você faz? uma representa todo mundo. Isso, Sim, e deixa eu ver o resolvido. texto antes. Quando é muito grande, Reduz isso. vamos reduzir? Eu te também. ajudo. Vamos lá. Porque, para mim, nem tem esse momento. Eu já mas tive situações, mas- eu já Julguem, tive uma mas- situação que ela não quis parabéns. Eu só quero minha eu tive festa também. balada. Falei, ótimo, teremos uma balada. Vai ter parabéns? Não. Não teve. Acredito. Aniversário sem parabéns? Eu 15 tive uma anos, sem não? parabéns. é Dá um muito- vazio, né? Eu tenho criado algumas estratégias. Aí vem aquelas tias mais velhas, né? Cadê o parabéns? Não, Não vai tem. cantar parabéns. Não foi o que aconteceu. Partiu o bolo direto, não teve nenhum parabéns. Não Ou teve, então, ao mas é a contrário, felicidade Guilherme. da vela que tem que assoprar. Eu tenho criado umas estratégias sério. de que às vezes a gente faz esse momento antes da abertura da pista de dança delas. Porque depois que abre a pista, aí eu falo para elas, às vezes para poder, porque a gente tem que tentar ver o lado da mãe, né, dos pais, Sim. e também ver o lado da debutante, que ela, ao mesmo tempo, fala que às vezes não quer muita coisa, mas a mãe sempre sonhou, está ali pagando, né, ajudando, sonhando junto. Então, a gente tenta balancear e criar estratégias. Por isso que eu gosto de 15 anos, porque 15 anos a gente consegue ir criando estratégias que a gente vai ajudando. Então, uma estratégia bem boa é fazer o cerimonial antes, né, de abrir a pista de Sim. dança, né? É o indicado agora, né? Isso, que não aí exista mais abre- cerimonial de meia-noite, faça 10 horas. 9 Exato, até horas. porque as festas já Sim, começam sim. 10 horas da noite, né? Para essas meninas. Já nasceram de salto, então. Não, e a questão do bolo, aquela de bolo na pista, funciona muito pra Leva o 15 bolo, anos, né? canta-se Leva, parabéns, canta lá, encerra e o aquela cerimonial. Sai, vambora. e Abre a pista e ninguém interrompe eu mais. indico Vocês muito fazem também aquilo. para as meninas, eu indico fazer tudo no início. Então, Isso. por vezes, Tá todo mundo sentadinho, já faz tranquilo. Tem meninas, a grande maioria, me pedem e eu indico fazer a abertura no começo da festa. Né? Às vezes tem a situação reversa que faz o cerimonial antes. Por quê? Elas acabam... A festa ganha a energia, o combustível mais cedo.
né? No meu ponto de vista, eu acho isso muito legal, porque já começa a festa, recepcionou os convidados, tudo direitinho, abriu a pista, bum, ela já tirou uma das maiores preocupações da mente dela, que é se ela vai arrasar ou não na abertura de pista. Porque isso consome as meninas, né? Elas ficam nervosas, ansiosas e tal. Abriu a pista, a festa já está bombada. E aí dá uma pausa rapidinho para um cerimonial e aí volta com a festa até o final. Isso funciona muito bem aqui. Tem situações inversas que já preferem fazer o cerimonial no início e depois abrir a pista, e aí já entra parabéns, ou enfim. Mas cada um tem por isso que é uma bom, por forma isso que de... 15 anos realmente você tem que entender, você vai dando as ideias, porque cada um tem é um único, sonho. exatamente. E a gente está aqui para fazer o sonho delas. Exato. Não adianta a gente querer fazer da nossa forma, tem que ser do jeitinho A gente delas, a gente só vai dando sugere. ideia. Isso. A gente O que sugere. dá certo, o que Mal ou não bem, dá. o 15 anos tem uma vantagem que eu acho absurda em relação ao casamento, que é o poder fazer as fotos antes, né? Maravilhoso. Você Nossa, está pronta, você maravilhoso, desce, né? você Você faz poupa muito tudo tempo que com você isso. tem que fazer de foto antes, e mal ou bem os noivos não, eles estão presos, acabou a cerimônia, tem que fazer foto, e aí fica perde aquele tempinho obrigatoriamente, o que a debutante não, ela já tem essa vantagem de não perder esse tempo. Então, no que ela puder otimizar, ela otimiza, né? E aí entra a questão de não poder ver a noiva, os convidados às vezes estão chegando e a noiva não consegue fazer foto ali, e aí ninguém quer queimar o look, né? Então, eu sempre digo que as pessoas já ficam pausadas ali para ninguém ver e tal, vai começar madrinhas também na chegada antes, e aí entra a questão de roupa, vestuário, né? Para noivas, eu acho que é muito importante, né, que essa regra, nem uma regra, né, gente, é uma tradição não vê-la e tal, nunca eu acho que vai deixar de existir, mas nos 15 anos eu sempre procuro fazer, né, as fotos antes com os vestidos de cerimonial, porque dá tempo de, é a questão que você falou, organizar tudo, e aí entra a questão das mães. Mãe usa curto ou não usa? Num 15 anos. Polêmica agora. Eu sou meio tradicional. Eu acho que rola um longo. A maioria, longo. Mas já fiz curto. Eu acho que se ela também não... Eu acho que a tendência das mães mudarem vestidos para irem para a pista também está cada vez maior, né? Sim. As mães quererem aproveitar a festa como se fosse delas, não tá um ponto. Enfim, se é legal, se não é, já acho que é uma questão pessoal, da personalidade da pessoa. De cada uma, né? Como você é como pessoa, porque você se forçar a fazer algo que não tem nada a ver com você, é a mesma coisa que forçar uma debutante a colocar um vestido curto para ir para a pista de dançar se ela não quer dançar. Se ela é não quer, skatista, né, por exemplo. Ela não é o perfil dela. Então, é uma questão do perfil da mãe, né? Que mãe é aquela? Eu, se fosse a mãe da debutante, ela trocava vestido curto, eu estava junto lá na pista de dança. Mas aí eu acho que também é uma questão do fornecedor, né? No caso, o fornecedor de vestido indicar o melhor vestido. O melhor vestido para o Exato. momento, a mãe se identificar. Eu já vi situações da mãe estar extremamente incomodada com o look, com a roupa. Algumas madrinhas também em casamentos não gostarem do perfil. Eu acho que isso tem que... Eu sempre brinco assim, joga lá a dica, a cor e deixa que elas se resolvam. Definir modelo de madrinha é muito complicado. Muito difícil. A madrinha, a gente está lidando com tipos de corpo diferentes, alturas diferentes, gostos diferentes. Pele, né? Então, pele também. quer definir uma cor? Eu entendo muito essa questão da definição da cor, até pela harmonia do altar, principalmente quando se trata de igreja, igrejas clássicas, barrocas, muito ouro, muito brilho. Se você não colocar um altar harmônico, você vai gerar uma imagem que não é harmônica para o casamento. Desconfortável. Porém, uma paleta de cor é uma coisa. Agora, você pegar e falar, você vai usar um vestido com uma fenda aberta até aqui. Se a pessoa não gosta da perna, você vai usar um vestido com decote quase chegando no umbigo. É isso que eu ia falar, os excessos que às vezes as pessoas usam de decote na igreja, no altar. Por isso que muitas, hoje em dia, madrinhas não podem mais subir no altar. Sim. Mas sabe o que A acontece? pessoa não tem A noção noiva do casamento vê- na igreja, né? Chega com um decote gigante. Mas aí é a lá. empatia do profissional, A noiva né? vê no Pinterest aquelas madrinhas, aquelas coisas lindas lá dos Estados Unidos, lá do Canadá, Americanas. e quer reproduzir aqui. Ela tem que conhecer as madrinhas que ela tem. Sim. Ela tem que conhecer O horário do casamento, isso, o tudo ambiente. em questão, entendeu? Eu quero vestido florido para todo mundo. Todas essas madrinhas gostam de usar florido, gostam de usar curto.
sabe? Exato, Tem mas que aí eu levar isso em acho que a consideração. empatia do E vai gerar pra fornecedor você. é importante, né? De você sugerir, não é sugerir o vestido que você acha que tem mais brilho, é sugerir o que vai ficar melhor, é sugerir o que vai ficar mais elegante, se ela vai se sentir à vontade ou não. Isso serve para todos, né? Todos os itens. Se o convite é um convite grande ou um convite mais singelo. E tudo isso eu acho que faz parte entre os profissionais de entender, se colocar no lugar do próximo, né? Então, eu falo em relação a você conseguir entregar uma paleta de cores harmônica para o fotógrafo ter uma foto mais bonita, não um carnaval de cores ali, parecendo Verdade. uma caixa de Isso lápis. é uma questão de empatia básica entre a gente, né? As Entre pessoas, profissionais. os A gente só profissionais. precisa saber um olhar para o outro, né? E fazer com E que as pensar, coisas... eu como decorador, eu falo, eu preciso pensar na luz do fotógrafo. Para mim, a luz mais escura vai ficar mais charmoso, mais bonito, mas para o Mas pra fotógrafo ele ele não vai é legal. precisar de uma luz momentânea. Então, em determinado momento, depois que já fez todas as fotos, posso reduzir a luz? Pode. Ter esse Isso é muito carinho, importante, isso é é. importante, Isso né? acontece, assim, essas dificuldades. E são dificuldades que são colocadas e que eu costumo dizer que a gente, no cerimonial, acaba se tornando um mediador de conflitos. Porque a gente chega lá e aí o decorador está em pé de guerra com o buffet, porque o decorador quer botar a mesa de tal jeito e o buffet diz que não dá para passar garçom desse jeito e que tem que fazer assim. E aí está a luta acontecendo e você fala, peraí, né? A gente se torna... Eu vim para literalmente trazer a um paz. mediador, né? Pera, né? Aí chega aquele jeito, lá, Carol, quem manda aqui sou eu, vai ficar do jeito que tá e ponto acabou, É. nenhum nem outro. Porque, O às cerimonialista é o vezes, maestro da orquestra. às Sim, vezes tem isso é uma guerra importante. tão grande que a gente precisa entrar no meio com uma rispidez para segurar Para poder a onda, resolver, né? que já tá briga, tá? A gente, às vezes, chega e tá um querendo matar Isso o não vai outro. acabar nunca. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por situações semelhantes de você precisar se impor, porque eu já tive, né, algumas situações da qual eu falei, não, a decoração é essa. No meu atendimento com as noivas, eu tenho uma pequena observação que eu deixo bem claro que eu posso mudar alguma coisa em prol da decoração. Por exemplo, eu estou montando uma mesa de centro, mas eu vi que a taça vai ficar melhor um outro modelo aqui, nessa mesa em si. Mas isso serve para um guardanapo, para um detalhe. E aí chega a cerimonialista e briga comigo e fala assim, mas eu troquei um guardanapo de gorgurinho por um linho. Eu tenho essa liberdade. Eu acho que isso tem... Quando o cerimonial, os decoradores têm essa afinidade, eu acho que tudo se torna lindo, A gente acaba né? voltando naquele tópico de questão de entendimento, né? Se a cerimonialista entende que você está trazendo algo melhor para o cliente, Por que não? Né? Uma coisa é você trazer menos do que você está oferecendo. Agora, exatamente. mais nunca é um problema. Somar. Né? Gente, foi muito interessante bater papo já com vocês. acabou. Eu adorei. Eu quero acho que mais. poderíamos ficar aqui horas e horas falando de histórias, de momentos. Eu agradeço de coração, Carol, Gui, Vivian, por vocês terem vindo, né? Por estamos passando por esse momento. Todo mundo aqui isolado, a gente não pôde se cumprimentar direito, mas assim, com muito cuidado, com muito carinho, para poder entregar para vocês aí um bate-papo legal, com muitas informações. Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós que mais uma agradecemos. vez. Eu que te agradeço. E que voltem as festas e que possamos nos reunir. Logo. Estamos Sempre morrendo a de Seven vontade. sempre estará de portas abertas para vocês. Tá bom? Gente, vocês aí, muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo programa. Curtam aí nosso canal no YouTube, acessem aí as redes sociais, vai para o IGTV também aqui da Casa de Festas, @7eventsrj. Um beijo para vocês, até a próxima, tchau.